Bom dia, primeiras séries. Nós estamos estudando trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Retângulo é o quê? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, aqui a gente vai ver o seno, o cosseno e a tangente. Tudo depende do nosso ângulo de referência, pegando o ângulo alfa como referência. O seno de alfa. O seno é o quê? O cateto oposto, que é o que está na frente do ângulo que eu estou falando. No caso aqui é o C. O cateto oposto ao ângulo alfa. Ao ângulo beta, o cateto oposto é o B. Então, depende do ângulo que eu peguei o cateto oposto. Então, o seno de alfa. C, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado que fica na frente do ângulo reto. Então, C sobre A. O cosseno de alfa. O cosseno é o cateto adjacente. Você tem dois catetos e tem a hipotenusa. A hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. O que está na frente do ângulo é o cateto oposto. Esse outro aqui, que também é um dos que formam o ângulo, quais são os que formam o ângulo? A hipotenusa e o cateto adjacente. Então, aqui, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que no caso, B sobre A. Tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente, C sobre B. Agora, vamos com o ângulo beta. O ângulo beta está aqui. O seno, cateto oposto é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno de beta, cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Tangente de beta, cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Então, agora que a gente já viu o que é seno, cosseno e tangente, nós vamos para a correção do número 32. 32. Examine o triângulo retângulo representado abaixo e calcule o valor destas razões. Seno de alfa, aqui você tem o alfa, aqui você tem o beta. A sua hipotenusa vale 15. Agora, seno de alfa. Seno é o cateto oposto, o alfa está aqui. O oposto é o que está na frente dele. Então, vai ficar 9 dividido pela hipotenusa, que é 15. 9 quinzeavos. Simplifica por 3. Divide o numerador e o denominador por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Então, 3 quintos, que é o seno de alfa. Cosseno de alfa. Cosseno, cateto adjacente, tá aqui o alfa, cateto adjacente, 12, dividido pela hipotenusa, que é 15. Divide os dois por 3, 4 quintos. Tangente de alfa. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 9 quinzeavos. Simplifica os 2 por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Seno de beta. Aqui está o ângulo beta. O seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, 12 quinzeavos. Simplifica os 2 por 3, 4 quintos. Cosseno de beta. Está aqui o ângulo beta. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, 9 quinzeavos. Divide por 3, o numerador e o denominador. 9 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Tangente de beta. Tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, 12 nonos. Simplifica por 3, 4 terços. Número 34. Responda com base na análise do triângulo retângulo representado a seguir. Letra A, qual é o valor da soma do ângulo B com o ângulo C? Se o ângulo A mede 90 graus, porque é um ângulo reto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, então fica 180 menos esses 90, sobra o quê para B mais C? Sobra 90. Então, B mais C é igual a 90 graus. Letra B. Indique as frações correspondentes a seno de beta. Seno de beta. Aqui está o... Puxa, eu não coloquei. Seno de B. Aqui está o ângulo B, né? O vértice B é ângulo B.
O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, fica Z dividido por X. X eu sei que é a hipotenusa porque está na frente do ângulo reto. Cosseno de B. Cosseno de B, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, Y dividido por X. Tangente de B. Tangente de B, que está o B, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Z dividido por Y. Agora aqui, vamos para seno de C. O seno de C, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, Y dividido por X, Y dividido por X. O cosseno de C. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo C, que é o Z, dividido pela hipotenusa. Então, Z dividido por X. Tangente de C. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, Y dividido por Z. Agora, nós vamos ao 35. Número 35. 35 não. 35. Em um triângulo EFG, retângulo em E, então é um triângulo retângulo em E, temos o seno de F, o seno é 5 sextos. O seno de F, 5 dividido por 6. Então, quem vale 5? O cateto oposto. Por quê? Porque o seno é o cateto oposto, então o cateto oposto vale 5, porque ele vale 5 e vale 5 sextos. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ah, então a hipotenusa vale 6. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa vale 6. Cosseno de F, raiz quadrada de 11 dividido por 6. O cosseno é o cateto adjacente. Ah, então raiz quadrada de 11. Então, esse lado aqui vale raiz quadrada de 11. Dividido por 6, que a gente já tinha visto que a hipotenusa valia 6. Tangente de F. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fica 5 dividido pela raiz quadrada de 11. Só que a gente tem que tirar essa raiz quadrada de 11 do denominador. Então, eu multiplico raiz quadrada de 11 embaixo e em cima. Fica 5 raiz quadrada de 11. 11 vezes 11, 121. A raiz quadrada de 121 é 11. Por isso que fica 5 raiz quadrada de 11 dividido por 11. Letra A. Calcule seno de G, cosseno de G e tangente de G. Então, você tem o ângulo G aqui também. Então, o seno de G. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, fica raiz quadrada de 11 dividido por 6. O seno, raiz quadrada de 11 dividido por 6. O cosseno é o cateto adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 6. Então, 5 sextos. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fica raiz quadrada de 11 dividido por 5. Letra B. Se a hipotenusa do triângulo EFG mede 30 centímetros, então aqui a sua hipotenusa mede 6. Para ela chegar a 30, você multiplicou ela por 5, para você ter um triângulo equivalente, né? 6 vezes 5, 30. Então, o que você vai fazer com os demais lados? Você também vai pegar eles e multiplicar por 5, que aí você vai ter um triângulo semelhante ao primeiro triângulo que você tem. Esse EFG vale 6, você multiplicou por 5, 30. Esse lado EG vale 5. Você vai e multiplica por 5, porque você multiplicou o primeiro por 5, você vai multiplicar o segundo por 5. 5 vezes 5, 25. Esse outro lado vale raiz quadrada de 11. Você vai e multiplica ele por 5. Raiz quadrada de 11 vezes 5, que é 5 raiz quadrada de 11. Então, beleza. Você já viu quanto medem os catetos desse outro triângulo. Letra C. Calculem o valor das expressões. O seno quadrado, seno de F ao quadrado. O seno de F é 5 raiz quadrada, é 5 sextos. Então, 5 sextos ao quadrado. O cosseno de F é raiz quadrada de 11 sobre 6. Raiz quadrada de 11 dividido por 6 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25.
6 ao quadrado, 36. Raiz quadrada de 11 ao quadrado. 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 121 é 11. 6 ao quadrado, 36. Você está somando frações com o mesmo denominador. Repete o denominador, soma os numeradores. 25 mais 11, 36. 36 dividido por 36, 1. Agora, você tem o seno de f dividido pelo cosseno de f. O seno de f, como a gente já tem copiado aqui, é 5/6, dividido pelo cosseno de f, que é raiz quadrada de 11 dividido por 6. Divisão de fração é a primeira, que é 5/6, vezes o inverso da segunda. Quem está no denominador vai para o numerador. Então, vezes 6 e aqui dividido por 11. Troquei o numerador e o denominador. 5 vezes 6, 30. 6 vezes raiz quadrada de 11, 6 raiz quadrada de 11. Para mim tirar a raiz quadrada de 11 do denominador, eu multiplico o numerador e o denominador por raiz quadrada de 11. 30 dividido por 6, 5. Raiz quadrada de 11. 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 121, 11. Então, fica 5 raiz quadrada de 11 dividido por 11. Agora, aqui, eu tenho seno quadrado de g. O seno de g é raiz quadrada de 11 dividido por 6. Então, fica raiz quadrada de 11 dividido por 6 ao quadrado, mais o cosseno de g. O cosseno de g é 5/6. 5/6 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Raiz quadrada de 121 é 11. 6 ao quadrado, 36. Mais 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. De novo, eu tenho uma adição de fração com o mesmo denominador. Repete o denominador, que é o 36. 11 mais 25, 36. Dividido por 36, 1. O seno de g... O seno de g é raiz quadrada de 11 dividido por 6. Dividido pelo cosseno de g, que é 5/6, por 5/6. Divisão de fração é a primeira, que é raiz quadrada de 11 dividido por 6, vezes o inverso da segunda. Tá no numerador, desceu, veio para o denominador. Tá no denominador, subiu, foi para o numerador. Então, ficou 6 raiz quadrada de 11, 6 vezes 5, 30. 6 e 30 são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes raiz quadrada de 11 é raiz quadrada de 11. 30 dividido por 6, 5. Raiz quadrada de 11 dividido por 5. Agora, nós vamos para o número 37. Número 37. No triângulo retângulo da figura, temos o cosseno de alfa igual a 12/13. Então, eu te dei o valor do cosseno de alfa, que é 12/13. Aqui está o ângulo alfa. O cosseno é o quê? Cateto adjacente. Então, o cateto adjacente vale 12. Dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 13. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, já marquei isso aqui no meu triângulo retângulo. Calcule o seno de alfa. Então, o seno de alfa. O seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 5/13. Tangente de alfa. Cateto oposto pelo cateto adjacente, 5/12. Letra B. Determine a medida da hipotenusa. A gente já determinou que no caso aqui é 13. Qualquer dúvida,